Dentro do contexto da sua gestão, quais são os principais desafios que você enfrenta na gestão do parque hoje? Hoje a gestão do parque, né, por ser uma área muito grande aqui no Pontal do Paranapanema, nós temos muita dificuldade, principalmente com o atropelamento de fauna. Hoje ainda continua sendo ao longo dos anos, né, uma das grandes ameaças à fauna. Então o atropelamento, porque nós temos uma rodovia que corta o parque por 14 quilômetros, então foram feitas várias medidas, mas mesmo assim ainda a grande perda de biodiversidade, principalmente da fauna, é os atropelamentos. Nós temos problema também com a diminuição de mão de obra de funcionários, né? Que tempos atrás tínhamos muitos funcionários concursados, hoje a maior parte deles já são aposentados, ou os que restaram, né, estão a ponto já de aposentar. Então, os funcionários que temos hoje para a lida do dia a dia são empresas terceirizadas, que o Estado contrata para a execução desses trabalhos. Na questão do perímetro do parque, os aceros, tal, qual que hoje são o seu trabalho, qual que são os pontos de atenção nesse trabalho do perímetro e dos aceros? Sim, o parque é quase 34 mil hectares, então é uma área muito grande, nós temos os aceros no entorno todo dele e também nos acessos, como na rodovia, na antiga estrada a ferro, que a gente tem que manter esses acessos e os aceros limpos para prevenção de incêndio. Então é um trabalho muito difícil, né? Que nós conseguimos fazer em cerca de 60% com equipamento próprio, com o pessoal próprio da unidade, só que o restante a gente depende dos parceiros, né? As usinas nos auxilia com maquinário mais pesado, igual reta escavadeira, com patrol e prefeitura também. Então a gente depende do apoio desses parceiros para manter todo esse trecho transitável e seguro, né? E como que é a questão da caça? Qual que é o contexto da caça hoje? Representa um desafio, mais ou menos? Como que isso é? Hoje eu acredito que não. A cultura da caça aqui é muito baixa, né, no decorrer dos anos. Né, os moradores do entorno, que era quem mais praticava esse ato, hoje eles são parceiros do parque. Então, devido às legislações também, né, e à conscientização das penalidades, né, a respeito da caça, eu acredito que isso diminuiu muito. Então as pessoas têm evitado e nós temos também a equipe de vigilância que roda 24 horas no parque. Então temos um carro, temos uma embarcação que desce o rio e temos também uma moto. Então esses vigilantes eles rodam todo esse perímetro e são poucos os pontos de caça que a gente localiza hoje. Antes, né, coisa de 15, 20 anos atrás, você ouvia falar e achava muito ponto de caça. Ceva, com giral de caçador. Hoje, nessas vistorias, a gente quase não encontra. Quando você trata dessa questão da parte de monitoramento de fauna, como que é o interesse das pessoas pela fauna local? É bem interessante porque assim, nós recebemos pessoas, né, do Brasil todo, até mesmo do exterior, e todos relatam que aqui é uma forma de encontrar essa fauna com mais facilidade, né? Você consegue avistar o mico-leão preto, o macaco prego, o bugio, todos esses primatas, desde os animais de grande porte, né? A anta, a gente vê aqui na sede diariamente, né? Até mesmo a onça, que é mais difícil, a onça pintada. Então, devido a ter esses grandes mamíferos, atrai muitas pessoas. E o interessante é que o Estado tem investido nesses programas também. Nós estamos no 3º ano do Monitora Bio, que iniciou aqui no Morro do Diabo, e é interessante porque ele é feito através de câmeras traps, que elas são esparramadas num período de 60 dias, depois muda esses 20 pontos para outros perímetros, né? E é legal que a gente consegue avistar, né, que realmente tem muita onça pintada circulando, a onça parda, tamanduá. Então é interessante que esses bichos ainda são encontrados aqui no parque. E a última pergunta, como que é a questão da educação ambiental para vocês? Qual que você considera a importância e como que vocês realizam essas ações? Muito importante, a gente tenta trazer principalmente a população, né, do entorno para cá. Eu estou aqui já há 9 anos, assim que eu cheguei eu observei que muitos dos moradores não conheciam o próprio parque. Então nós fizemos várias campanhas e temos feito ao longo desses anos para trazer todas as crianças, principalmente do ensino fundamental, para que conheça o parque, para que tenha essa sensação de pertencimento dessa área, para que ele divulgue, para quando ele cresça, ele consiga, né, preservar aquilo que ele tem no quintal da casa dele. E sem falar na região, o parque ele é referência, né, para que todas as escolas, universidades acabam trazendo seus estudantes, né, para ter um pouquinho da prática, né. Às vezes eles têm a teoria ali na sala de aula, mas vindo aqui na unidade de conservação é na onde eles podem ter esse contato direto com a natureza. Isso eu acho que é muito válido e nós temos
muita procura, principalmente de estudante, né? Nós temos em torno de 2.000 visitas aí todos os meses, então a maior parte é do público de estudante. No contexto que você administrou o parque, quais foram os principais desafios que você vivenciou? O primeiro desafio, na verdade, foi eu vencer a minha inexperiência. Eu era recém-formado e estava enfrentando uma unidade com um monte de problemas que eu nunca tinha visto na minha vida. Uhum. E nesse contexto, uma das atividades importantes é a questão do perímetro, né? Como que foi isso e qual a relação disso com os aceros? Então, logo com a minha chegada, o parque estava recém terminada o perímetro dele, a viventação do perímetro. Isso nos deu uma segurança para enfrentar os possíveis invasores da época. Como eu trabalhava numa unidade de produção e lá fazer acero é uma coisa corriqueira, rotineira, aqui também veio a ideia de fazer isso daqui. O único problema, ou o grande problema, é o perímetro daqui, que são quase mais de 200 quilômetros. Então isso dificultou bastante, mas foi possível com dinheiro, claro, que a diretoria mandava e a gente contratava uma empresa também estatal. E na sua época, qual que era a relação da caça? Como que a caça era em relação ao seu trabalho? Pois nós estávamos falando em desafio, e um deles era a caça, a pesca, além dos incêndios florestais. Por isso que aí veio a ideia de fazer acero. Os aceros, os nossos vizinhos, a cultura predominante aqui era a pecuária e pasto, e o costume na época era pôr fogo para que a pastagem fosse mais tenra para o gado comer. Então isso anualmente tinha incêndios e muitos deles passavam por nossa área. E vocês chegavam a fazer prisões? Houve troca de tiros na época que você trabalhou com caçadores? Não, havia essa, como era uma tarefa da Polícia Florestal e a gente só dava o apoio logístico, então nós nunca tivemos problema nenhum e simplesmente eles eram atuados, eles eram presos. Na época não se prendia por flagrante, simplesmente levavam a delegacia, fichava e soltava. E ainda nos desafios que você enfrentava, tirando a inexperiência e a caça, tinha mais contextos envolvidos que representavam desafios? Uma dificuldade que a gente encontrou é administrar. Administrar como? Com o pessoal, porque nós tínhamos poucos funcionários, muitos deles egressos de outras unidades, uns por mérito, outros por castigo. Então, uma unidade muito grande e poucos funcionários, e a estrutura também era bem precária. Você enfrentou o desafio da rodovia, da implementação da estrada. Como que foi o processo de conseguir obter a questão das passagens subterrâneas? Então, como eu vim aqui em algumas etapas, a segunda vez que eu vim foi na 75, 76, e coincidiu que eu tinha acabado de vir do Japão. Eu aprendi tive algumas ideias, como foi a da educação ambiental, e também eu estudei, eu sempre me interessei por fauna, e eu estudei, o último mês que eu fiquei lá era só relacionado à fauna e parques. Então eu vi construções de estrada. Eu também, num curso que eu tive no próprio Florestal aqui, um professor de alemão nos deu sobre construção de estradas em paisagens da natureza. E coincidiu que naquele momento o DR ia asfaltar a estrada que liga Teodoro Sampaio, a Rosana, Euclides da Cunha, até o Pontal. E para eles asfaltarem, eles precisavam pedir autorização para isso. E aí foi quando eu tive a ideia de colocar, obrigar o DR a pôr passagens subterrâneas. Meu projeto eram 8 passagens e alambrado nos 14 quilômetros, que seriam então 28 quilômetros de alambrado. O DR achou absurdo, não fez os alambrados, mas fez pelo menos 4 passagens, e que hoje, para satisfação minha, pelo menos Onça está usando. Anta usa uma só, que é perto do Ribeirão do Estreito, mas Onça com certeza estão usando porque já foram filmadas. Como que você trabalhava com a temática da educação ambiental? Então, toda uma história para se contar sobre educação ambiental, porque eu aprendi num curso que eu fiz no Japão em 1974, e aonde eu trabalhava mais assiduamente, que era a CISA, onde era a minha sede, eu implantei isso em 1978. Então, para trazer para cá foi um outro passo
E aí coincidiu com a chegada do Cláudio e da Suzana, e nós começamos o programa de educação ambiental baseado no pessoal de Assis, e com a Suzana encabeçou e foi para frente o programa aqui no Morro do Diabo. E como que você viu a evolução desse programa? Quais foram os benefícios, resultados que você começou a ver aparecer? Eu acho que, como eu fiquei um bom tempo fora daqui, mas o que se vê quando eu venho é que houve muita integração. A população começou a conhecer o parque, conheceu o parque, vivenciou o parque e usufruiu do parque. E eu acho que isso que foi o grande mérito, ou está sendo o grande mérito da educação ambiental, principalmente com as escolas todas da região vêm para cá. Em relação à fauna, existia aí, como era o interesse na questão da pesquisa da fauna? Então, na verdade, como a gente falou, quem se interessava mesmo pela fauna eram os caçadores. Pouquíssimas pessoas se interessavam por saber e por conhecer. E eu lembro, acho que o primeiro pesquisador com fauna foi o Cláudio. Tinha um colega do Instituto Florestal, mas ele tinha várias unidades para pesquisar e o Morro do Diabo era muito distante de São Paulo, então era sempre deixado para trás. Se você soubesse o que você sabe hoje, o que você faria diferente lá atrás? Boa pergunta. Assim, tem muitas coisas que a gente faz. Por exemplo, a minha grande frustração é nunca ter uma unidade só para tomar conta. Então, eu vinha de vez em quando para cá. E aí, chegava aqui, ou estava feito ou não estava feito, eu tinha que ficar admoestando os funcionários, que não era bom. Eu ficava 2, 3 dias e depois ia embora. E a coisa ia continuar do mesmo jeito. Então, o principal que eu acho era ter um gestor aqui, bom ou mal, mas ele ficaria vivenciando todos os problemas do dia a dia.